Olá, tudo bem? Hoje, 11 de agosto, iremos estudar o nosso subtópico da lição da Escola Sabatina, Codinírgesis e Maná. Iremos estudar baseado no texto de Êxodo, capítulo 16. Obrigada a Deus por mais uma semana em nossas vidas. Obrigada pela noite, obrigado pelo despertar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, por favor, Espírito Santo, direciona aqui esse estudo. E hoje, no momento em que cada pessoa for assistir o vídeo, que o Senhor ilumine as nossas mentes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O vídeo anterior, sábado e domingo, eu dei ali a introdução, falei sobre a Mara, que significa amargas, e foi ali a primeira aprovação para os israelitas depois que eles saíram do Egito, logo após que eles atravessaram o Mar Vermelho. Estudando o capítulo 16, tem a seguinte pergunta: qual foi a causa da murmuração dos israelitas e o que aconteceu depois? No capítulo 15, eu citei no versículo 24: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aqui no capítulo 15, já no versículo 2, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Como se não bastasse, não foi só a população, mulheres, crianças e os homens reclamando. Olhe quem estava reclamando. Até mesmo os líderes e anciões do povo se ajuntaram às queixas contra os líderes escolhidos por Deus, que são, como eu acabei de ler ali, no capítulo 16, versículo 2, Moisés e Arão. Eu lembro que eu falei no vídeo anterior que não é a primeira vez, não será a primeira vez que nós iremos ler o povo murmurando de alguém que Deus escolheu. Eu trouxe aí o exemplo de Samuel. No período, vocês terão outras lições, se Deus permitir que eu esteja viva até lá, se Deus quiser, para outras lições, ou até mesmo citações que farei, falando de 1 Samuel, quando ele era ali o homem escolhido de Deus. Era ele que governava, que liderava ali aquela nação, e o povo também começou a murmurar. Ali, quando eles estavam, já, já tinha se completado um mês que eles haviam saído do Egito. Interessante que a viagem aí poderia ter terminado, mas já tinha um mês que os israelitas estavam no deserto e as suas provisões já estavam acabando, ou seja, começaram a se esgotar. Ali a vegetação do deserto era escassa, os rebanhos deles também estavam diminuindo bem rápido. A fome parecia estar à sua frente. E enquanto eles seguiam ali Jesus Cristo, através da coluna de nuvem, sobre as terras desoladas do deserto, as dúvidas enchiam os corações dele, porque eles estavam preocupados com o futuro. E novamente murmuraram. Eles ainda não haviam sofrido ali dores da fome. Porque quando eles saíram do Egito, lembra que eu falei que eles trouxeram
não, eles não trouxeram só ali as suas riquezas, as suas posses. Eles saíram também com os animais e saíram com comida. Então, eles tinham comida suficiente. Deus sabia, porque Deus já tinha planejado tudo. Então, eles tinham comida para suas necessidades imediatas, mas eles temiam pelo futuro. Aqui tem uma reflexão para mim e para vocês. Será que nós também não estamos preocupados com o futuro? E nessa preocupação pelo futuro ou do futuro, nós nos esquecemos de viver o hoje, porque o hoje já começou. Para Deus, biblicamente, na Bíblia, biblicamente falando, o dia começa a partir de pôr do sol a pôr do sol. E aqui não é falando sobre um evangelho da prosperidade, um evangelho que eu sou o centro. Não. Aqui é um evangelho cristocêntrico, ou seja, Deus é o centro, Jesus Cristo é o centro. Porque o tempo todo, quando nós estamos aqui estudando essa lição de Êxodo, e já vimos aí alguns capítulos, nós estamos vendo duas situações. O povo e Deus sempre na frente, direcionando, atrás, do lado, Deus ordenando, Deus determinando, Deus orientando, Deus longânimo, compassivo, misericordioso e bondoso. E conosco, nesta geração, não tem sido diferente. Deus fazendo as mesmas coisas, dando os mesmos sinais. E para onde estão os nossos olhos? O Senhor permitiu que seus suprimentos de comida se esgotasse e que eles enfrentassem dificuldades para que seus corações se voltassem para Ele, que até então os haviam libertado. Deus estava permitindo, não porque Deus é um Deus que quer ver seu povo sofrendo, mas para que eles voltassem. Lembra que Moisés orou enquanto eles murmuravam pelas águas Mara, ou seja, pelas águas amargas. Moisés fez o quê? Clamou. Moisés orou. E assim devemos ser nós. Enquanto nós estamos enfrentando as dificuldades, seja ela desemprego, doença, luto, aguardando uma resposta, pessoas vindo contra nós, surgindo ali problemas, basta abrir, às vezes nem precisamos abrir a porta de nossa casa, de nosso quarto, o problema já chega pelo WhatsApp, que hoje a tecnologia está aí para isso. Já no WhatsApp já recebemos ali a notícia que às vezes não estamos preparados, não temos nem resposta. Então, será que nós estamos orando, consultando a Deus antes de tomarmos as nossas decisões? Deus estava pronto para ser um auxílio presente, como diz um salmo. Deus é o nosso socorro, refúgio bem presente na tribulação. Ele estava pronto para seu auxílio em sua necessidade. Clamassem a ele, e ele lhes mostraria sinais de seu amor e cuidados contínuos. Cuidados contínuos, gente, é cuidados diários, a todo momento. Será que Deus não está cuidando de mim e de você continuamente? Se tivessem verdadeira fé e confiança firme em Deus, inconveniências e obstáculos, ou mesmo angústias mais severas, teriam sido suportados com alegria, tendo em vista que o Senhor já havia realizado de maneira tão maravilhosa para libertá-los da escravidão. Quando a gente pega aqui o capítulo 16, nós veremos que no capítulo 16, versículo 10, diz assim: Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel,
olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Que privilégio! Nossos irmãos israelitas tiveram de ouvir e Deus aparecer ali na nuvem do deserto e falou com eles. Porque aqui, ó, Israel diz-lhes ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Será que Deus também não está falando conosco nesta geração também? Claro, gente, que sim. Através da Bíblia, através de sinais, Deus também está fazendo milagres. Quando um amigo nosso, um parente nosso, quando a gente ora por alguém, intercede por alguém, quando a gente pede a Deus ali uma solução, é um milagre de Deus. Recentemente, eu Deus já respondeu várias orações minhas, porque eu mereço? Não, gente. Porque assim como ele agiu com o povo de Israel, longânimo, compassivo, paciente, com o seu amor infinito, sua bondade, sua misericórdia que se renova manhã após manhã e é a causa de não sermos consumidos, Deus já respondeu várias orações minhas e recentemente respondeu uma simples, que foi a castração de uma gata aqui de rua, que eu e outras pessoas ajudam a cuidar. E ela tinha 3 dias de parida e foi castrada, porque ninguém aguentava mais ver a bichinha parindo um atrás do outro, gente. Não tinha descanso. E quando ela foi castrada com 4 dias, falei 3 dias, 4 dias de parida, tinha os filhotinhos para ela amamentar. E eu nunca tinha acompanhado o cuidado de um animal nessa circunstância, nessa situação. E louvado seja Deus, eu fiquei ali apreensiva com a vida daqueles gatinhos e a vida dela. E orei a Deus, porque eu sei que Ele é o Criador dos animais, de todas as coisas que há no céu e aqui na terra. E louvado seja Deus, a gata está bem, já tirou os pontos, está entrando aí já 15 dias de operada, está amamentando direitinho. Os gatinhos são uma fofura, umas bolinhas, tudo gordinho. É a única vez, foi a única ninhada que que Deus abençoou e foi salvo, porque as outras ninhadas, tinha ninhadas que todos morriam, porque ela botava em locais que tem cimento, ficavam doentes, outros eram atropelados pelo carro, enfim. E essa ninhada está a coisa mais fofa de se ver, e ela uma mãe sempre cuidadosa, dedicada. E eu vejo ali o agir de Deus, não porque eu pedi, mas Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas e me alegra, porque fiz minha parte junto com essas pessoas que também se dedicam e se dedicaram a ajudar esses animais. Coisa simples e eu vejo o agir de Deus em uma oração que eu disse a ele: seja feita a tua vontade, Senhor, mas me ajuda para que tudo dê certo. E como diz a palavra do Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante que aqui no capítulo 16 acontece duas situações que eles vão recolher ali. Uma, Deus depois de orientar, porque Deus disse o que iria fazer. Olha que Deus sempre contando o que iria fazer. Ninguém era pego de surpresa. E aí ele vem aqui dando uma orientação do que ia acontecer, como era que ia fazer, e no versículo 21 diz assim: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quando podia comer, porque em vindo o calor se derretia. E aí vem, ao sexto dia, colher o pão em dobro, no versículo 22, 2 gomeres para cada um, e os principais da congregação vieram encontrar, contaram-no a Moisés. Aqui se refere, o povo de Israel recolhe o maná.
pela primeira vez aqui nesse versículo, depois de sairmos do livro de Gênesis, iremos ver a primeira referência ao sábado. Por isso que quando nós pegamos aqui o verso para memorizar da lição, que inicia dizendo o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. Êxodo capítulo 16, versículos 28, 29 e 30. 2 dias, quando Deus dava o maná para eles pegavam a porção dobrada. O que isso significa? Para a sexta e para o sábado. Porque quando nós pegamos, eu tenho que voltar no texto, aqui, Êxodo 20, lá no versículo 4, que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando eu pego aqui também, Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3: E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus fez o sábado só para ele descansar? Não. Aqui, esta lição de hoje, codornizes e maná, não é falando do sábado em si. Vem trazendo todo o contexto que eles estavam vivendo, mas começou Deus já trazendo o sábado para que eles começassem a descansar no sábado, porque Deus abençoou, descansou e santificou. Afinal, Deus disse que estava ali, era o Deus deles. Lembra que quando Moisés foi conversar com o faraó, Moisés sempre dizia para libertar o povo para que eles pudessem adorar o Senhor no deserto? Então aqui já começa o início, onde Deus vai apresentar a lei para eles. Mas também Deus vem dizendo aqui na lição, a lição vem trazendo sobre os milagres que aconteceu 4 milagres. Primeiro, durante 5 dias, Deus dava uma porção diária, o maná. O segundo, na sexta-feira era dada uma porção dobrada. O maná não estragava, só se eles guardassem, porque Deus, quando deu orientação, quando vocês lerem o capítulo 16 todinho, vocês verão que Deus dá orientação para que não guardasse o maná, só durante a porção dobrada de sexta para sábado, e não azedava, não ficava ruim. O maná não estragava de sexta para o sábado, e nenhum maná caía no sábado. Por isso que eles pegavam a porção dobrada no sábado. Êxodo 16, 29 diz o seguinte: Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Então, a lição de hoje está voltada para Êxodo capítulo 16. O interessante também da lição é que quando nós pegamos João, capítulo 6, versículos 48, 49, 50 e 51, nos diz assim: Também vem trazendo Jesus. Repare que tudo tem Jesus. Gente, a Bíblia é Jesus.
Eu sou o pão da vida, declarou Jesus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É, Jesus está presente o tempo todo também conosco. Ele é o pão da vida. Quando nós pegamos aqui a lição para estudar, não é falando de comida. O reino de Deus, o reino de Jesus Cristo não é comida. Por isso que Jesus disse lá na tentação do deserto, olha que Jesus também foi tentado no deserto. Vocês estão vendo que sempre o deserto, aliás, quando a gente pega Moisés com as pessoas, os israelitas no deserto, eles também passaram as mesmas provações, não as mesmas, mas foram o apetite, água, porque a água Mara era amarga, em hebraico significa, Mara significa amarga. Jesus foi tentado por Satanás no deserto 3 vezes, mas na última, logo na primeira ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, ou em outras versões, que sai da boca de Deus. Então a nossa vida não é só comida, vestir, comprar, gastar. É algo, a vida eterna que Jesus tem para dar, que Ele é a vida, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. É muito mais do que um simples pão, um simples prato de feijão com arroz. Em Apocalipse, diz o seguinte, vou pegar aqui Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o Espírito Santo. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele quem o recebe. Então, quando Jesus voltar, todos nós iremos ter novos nomes, porque aqui a Bíblia, Jesus está dizendo, a promessa dele é essa. A gente vai ter um novo nome. Eu não vou me chamar Lenilde, outros não vão se chamar João, nem Maria, nem Francisco, nem José, nem Ricardo, nem Paulo. Teremos um nome que só ele que vai dar para a gente e saberemos. Mas isso tudo é na volta de Jesus. Lá em Apocalipse 2 também ele diz: 2, versículo 10: não tem mais coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. E aí vem a promessa que irá se cumprir. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3,11 nos diz o seguinte: venho sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós já temos aqui a promessa de que iremos ganhar a coroa da vida eterna e que já temos, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E venho sem demora, guardas o que tem. Então, não podemos deixar que as consumações, as consequências dos nossos atos, as nossas escolhas, o que quer que nós estejamos fazendo errado, que possamos agora corrigir, ir para Jesus, ir para Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e recomeçar, porque não recomeçamos apenas quando dormimos e acordamos. Recomeçamos a todo instante quando nós nos reconhecemos como pecadores e que precisamos de Jesus, para que assim possamos ter a, ali o receber o perdão e seguirmos adiante. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: o maná caindo do céu para o sustento de Israel era um símbolo daquele que foi enviado por Deus para dar vida ao mundo. Lembra? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas, não pereça, mas tenha vida eterna? Pois é. Então, que hoje
possamos ter não só um coração grato, mas que possamos, ao sair para as nossas atividades ou já estarmos em nossas atividades diárias, não deixarmos que os problemas tire de nós a esperança da volta de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele vem sem demora. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos e amanhã, se Deus quiser, estarei de volta para o nosso próximo subtópico, Águas na Rocha. Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, pelas tuas palavras e promessas que está aqui na Bíblia. Obrigado, Espírito Santo, porque tem nos guiado todo este momento, todo este dia, toda esta noite. Obrigada, Senhor, porque até aqui tem nos mostrado, nos revelado que o Senhor é o grande eu sou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o pão da vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor em breve vai voltar. Obrigada por tudo, obrigada por nossas vidas, obrigada por este dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém.